Olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando aqui pelo canal do Boi, mais uma edição do Agricultura BR. Muito bom ter você aqui na nossa companhia. Hoje eu sigo pilotando o espaço por aqui, na ausência do Fabiano Reis. E eu agradeço demais a sua companhia. Você que nos acompanha aqui pelo canal do Boi, canal 190 na NET e na Claro TV e também pela TV Imaculada aqui em Campo Grande. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre a influência da guerra comercial entre China e Estados Unidos sobre o mercado financeiro. E você vai ver também que o Mato Grosso pode aumentar a área de plantio do milho, além da produção de café no estado de Minas Gerais. Você vai ter muita informação bacana a respeito desse assunto também. E claro, ainda todos os detalhes sobre os recursos para o FCO no Mato Grosso do Sul. Bom, a gente abre essa edição falando de soja. O plantio da soja está caminhando em muitas boas condições lá no estado de Mato Grosso. Produtores não enfrentam muitos problemas e a expectativa para o mercado é boa, principalmente aqui no país. A guerra comercial entre China e Estados Unidos tem beneficiado bastante o setor, que já há uma grande demanda por parte da China. E é justamente sobre temas como esse que a gente vai acompanhar agora uma entrevista feita com o consultor Hernani Klein, que vai nos trazer um panorama sobre o mercado da soja no país. Acompanhe aí. Estamos aqui em pleno plantio da soja, ainda um pouco manchadas as regiões, mas Mato Grosso fala uma média de 35% a 40% da soja plantada, e de uma forma geral a gente vê alguns problemas com questão de germinação, mas o plantio corre tudo bem. Não podemos considerar que, a princípio, até o momento, a safra está andando de vento em popa, os produtores estão plantando e, por enquanto, nenhum problema grave, vamos dizer assim, com relação à questão da nova safra. Com relação ao mercado, a gente tem visto a questão ainda em discussão da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Houve um posicionamento por parte do governo americano da aquisição em torno de 50 bilhões de dólares de produtos do agro por parte dos chineses. A gente entende que, apesar do expressivo volume de negociações, é um número possível, tangível, mas ainda nada no papel. São conversas que têm permeado o mercado entre o governo americano e o governo chinês, mas de concreto, no papel, ainda a gente não viu nada, né? E fica a dúvida com relação a isso, se vai se manter mesmo essa condição ou se novos entraves podem aparecer daqui para frente. Com relação à safra brasileira, essa questão ainda continua sendo benéfica, haja visto a demanda chinesa por parte da soja, principalmente, né? Que é um mercado que está com uma demanda aquecida, e o Brasil continua sendo o principal fornecedor desse produto, caso essa guerra comercial não chegue ao fim, né, nos próximos meses aí. Mesmo chegando ao fim, para suprir toda essa demanda, em termos de custo marítimo, em termos de qualidade de grão, né, que é o preço que os chineses pagam pela qualidade da soja brasileira, a gente acredita que o Brasil ainda continua sendo o principal fornecedor e a demanda vai continuar por parte da China aqui no Brasil. A gente tem visto, durante a semana, saíram várias negociações de soja futura 2020, nos níveis de R$70, então já o produtor posicionou bastante vendas a nível Brasil, fala em torno de 35% da safra brasileira já comercializada, e isso em virtude dessa forte demanda pela soja brasileira, principalmente por parte da China. Obrigado, um abraço a todos.
Bom, agora é hora da gente falar sobre mercado, sobre ações e bolsa. Vamos até São Paulo, vou bater um papo com Walter Puga Júnior. Não estou tendo a oportunidade de conversar com o Puga durante as manhãs, mas hoje eu tive a oportunidade de estar aqui para bater um papo com meu amigo Walter Puga Júnior. Puga, esse esboço entre União Europeia e Brexit, já anunciando aí um possível acordo relacionado ao Brexit, acaba influenciando nos números de bolsa e dólar no dia de hoje. O que você pode atualizar para a gente em relação a este assunto? Uma ótima tarde. Boa tarde a todos. Olha, de fato, nós temos dois assuntos muito importantes hoje que alteram, de certo modo, ou pelo menos prometem alterar rapidamente o comportamento dos índices, das negociações no mercado financeiro internacional. Você lembrou bem. A primeira é um acordo que saiu agora pela manhã, foi anunciado, Reino Unido e União Europeia anunciaram nesta quinta-feira um acordo definido como excelente e equilibrado sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso já provocou até rejeição entre deputados britânicos antes de uma reunião de cúpula que seria aí de governantes do bloco para afastar o risco de um temido divórcio sem pacto, agora em 31 de outubro. Mas anunciaram uma saída, o mercado vê com bons olhos, mas lógico, ainda há muita desconfiança na Europa. Em Londres, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou que isso é um excelente acordo que retoma o controle. Ele fez referência, na verdade, às promessas dos partidários da saída do Reino Unido da União Europeia nesse referendo de junho, agora de 2016, sobre recuperar o controle de leis e políticas comerciais. Mas existe ainda o fantasma da rejeição desse acordo no parlamento britânico. Portanto, há algumas dúvidas no mercado. De qualquer maneira, já temos aí a perspectiva de um acordo com a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso trazia muitas preocupações para o mercado financeiro, na medida em que os operadores não tinham uma definição clara de como ocorreria essa saída. Agora devem anunciar esse acordo, passa pelo parlamento britânico, até dia 31 de outubro teremos uma novidade. É o prazo final para definição. Outra informação importante é que a China comunicou que espera alcançar um pacto comercial em fases com os Estados Unidos o mais rápido possível. A notícia circulava logo cedo das principais agências internacionais, como a agência Reuters, por exemplo. A China espera chegar a um acordo por etapas na disputa comercial com os Estados Unidos, vai cancelar tarifas o mais rápido possível. É o que disse o Ministério do Comércio chinês, nesta quinta-feira, acrescentando, lógico, na nota que guerras comerciais não têm vencedores. Lógico, há perdas generalizadas, aliás, não só entre quem disputa, mas, lógico, os demais países que estão no entorno. Bom, um acordo por etapas ajudaria a restaurar a confiança no mercado e reduzir a incerteza. É o que disse o porta-voz do Ministério, Gao Feng, a repórteres, acrescentando que os dois lados mantêm uma comunicação muito próxima. Aliás, o presidente dos Estados Unidos, é bom saber também disso, acompanhar, delineou que essa fase 1 do acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, no dia 11 de outubro, suspendeu aí o aumento tarifário, mas autoridades dos dois países disseram que muito mais precisa ser feito para chegar a um acordo. Bom, temos a saída já anunciada do Reino Unido da União Europeia e esse possível acordo, um andamento no acordo com os Estados Unidos e o mercado, diante disso, opera com perspectiva de estabilidade, sem grandes alterações. Veja, o dólar operava agora há pouco na faixa de R$ 4,14, em queda, é verdade, mas uma queda de 0,21%. Ou seja, o dólar vem em baixa, mas chegou a baixar mais, viu? Chegou abaixo de 4,13, operou a 4,12 mais 96, então, reagindo a essas notícias, o dólar até que sobe um pouquinho agora, mas continua frente ao real em baixa de 0,21%. Agora, preocupação mesmo é com quem opera no mercado financeiro internacional e no mercado de bolsa, A nossa bolsa lá fora, nós temos uma movimentação positiva, há expectativas positivas. Veja, eu acompanho aqui, nós temos aquele índice de referência no mercado americano, o Standard & Poor's 500, vem em alta agora de 0,25%, nós tínhamos tido baixas recentes, o índice Dow Jones Futuros está operando com alta de 0,20%, eu tenho aqui também que a Standard & Poor's, outro índice de referência para o mercado americano, vem em alta de 0,41%, ou seja, há um movimento positivo lá fora.
E aqui, o nosso índice Bovespa, você acompanha agora, veja, com queda de 0,16%, portanto perto da estabilidade, e mantém ainda os 105 mil pontos, viu, Adriano? Que nós demoramos a alcançar. Agora, aos 105.252 pontos, nosso índice Bovespa cai, mas cai pouco, cai 0,16%, o que mostra que o mercado se ajusta aí à espera das posições definitivas, mais claras, vamos dizer assim, desses acordos que estão sendo preparados lá fora, né? Tanto da saída do Reino Unido quanto da União Europeia, vamos lembrar, e também um acordo entre os Estados Unidos e a China. Tudo isso vai movimentando o mercado, mas hoje há um compasso de espera. É o que fica evidente nos números que nós temos. Há movimento de alta, de baixa? Há, mas muito pequeno. Ou seja, há uma calmaria no mercado causada, na verdade, por uma expectativa de informações mais consistentes sobre esses acordos que são feitos agora. Aqui no Brasil, também se procura uma calmaria para entender como o governo pretende conduzir daqui para frente a sua atuação, né, na área econômica. Há muitas novidades que serão delineadas a partir da semana que vem. Por isso, o mercado trabalha com muito cuidado. Quando eu falo mercado, eu falo operadores de mercado de câmbio, que negociam dólar e outras moedas, e também operadores do mercado financeiro, que negociam papéis. Por isso, de olho na informação. Esta quinta-feira é uma quinta-feira de cuidado e qualquer notícia pode, lógico, causar uma mudança mais acentuada no que nós vimos agora. A Bolsa cede um pouquinho, o dólar cede um pouquinho, mas nada que mude muito o quadro que nós tínhamos. Lá fora, algum movimento positivo diante da possibilidade de acordo. É esperar até o final do dia e conferir depois, Adriano, é com você. Informação, né? Obrigado, Puga, pela sua participação. Bom, está na hora da gente saber agora números sobre o mercado da soja. Mas presta atenção, ó, a dinamização da agropecuária e dos segmentos da indústria do Rio Grande do Sul fez com que no semestre os serviços crescessem mais do que a média nacional. O resultado ainda melhor quando olhamos para o segundo trimestre do ano. Vamos saber mais informações sobre esse assunto? Vamos até o Rio Grande do Sul conversar ao vivo com a Annelise Nicolodi, que já está nos aguardando aqui. Certamente todo esse cenário é puxado pelas principais culturas do verão, soja e milho. Não é isso, Annelise? Uma ótima tarde para você. É a força do setor agropecuário no PIB do Rio Grande do Sul, não é por acaso, Falheiros. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Tradicional motor aí da nossa economia, o setor agropecuário pesa mais uma vez de forma positiva no PIB, no Produto Interno Bruto do Rio Grande do Sul. A agropecuária cresceu no segundo trimestre desse ano 9,2% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto que no Brasil foram apenas 0,4%. E esse resultado cresceu, é claro, pelo bom momento aí que vive principalmente as culturas do milho e da soja, que tem reflexo também na indústria, que é muito importante para a nossa economia. Aliás, o governo tem dito que o agro é o pilar de sustentação da economia gaúcha e que vai dar todo o apoio à classe produtora. Nós estamos com uma expectativa muito grande que nessa safra que está se aproximando, nós superamos a marca de 33 milhões de toneladas. Claro que se o tempo nos ajudar, e se Deus quiser, vai nos ajudar. Como secretário, já estou fazendo novena para que ele nos ajude, mas a atenção e todo o trabalho que nós temos que fazer é sempre dar
e estender o braço ao nosso produtor. O meu principal objetivo é não atrapalhar aquele que produz. Por isso estamos fazendo toda uma revisão de decretos, instruções normativas que hoje podem dificultar a vida do produtor, criar burocracia. Então nós estamos fazendo essa revisão para justamente desburocratizar o processo e dar sim esse gesto ao produtor para que cada vez mais ele tenha condição de produzir aqui no Rio Grande do Sul. A lavoura de milho, Falheiros, já foi toda ela implantada, a de soja iniciou o plantio aí há poucas semanas e a expectativa fica por conta do clima, mas que tudo indica deve colaborar com uma grande safra. Eu volto contigo, Falheiros. Valeu, Nelise. Obrigado. Vamos ajudar nas orações aqui para que tudo corra a contento. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para você. Bom, hora do nosso primeiro intervalo comercial aqui nesta edição do Agricultura BR. Está na sua tela já o 996562266 para você participar com a gente aqui pelo WhatsApp. Lembrando que nós estamos ao vivo também, simultaneamente aqui com a televisão, pela nossa página do Facebook, no canal do Boi do Facebook, também pelo SBA Play e pelo sba1.com, que é o nosso endereço na rede mundial de computadores. No próximo bloco você vai ver que o Mato Grosso deve aumentar a área de cultivo de milho. Essas e outras informações você tem logo depois do intervalo. Fica por aí, eu volto já. Bom, já estamos de volta e a guerra comercial entre China e Estados Unidos tem atribulado o mercado financeiro nas últimas semanas, um cenário de incertezas se os países conseguirão entrar num acordo. Sobre o mercado financeiro e a influência das discussões entre chineses e americanos, Walter Puga Júnior conversou com Alessandro Faganello. Confere aí. Olha, Fabiano, nós acompanhamos aqui neste momento, nós temos informações de que o dólar está novamente na faixa de R$ 4,16, com uma leve queda de 0,02 cents, né? Bom, queda de quase 0,5% agora, mas ainda assim acima de 4,16. Bom, tudo isso, né, em torno do que ocorre fora do Brasil, principalmente, não só fatores internos, mas fatores externos. E para comentar conosco o que está ocorrendo lá fora e por que essa oscilação que faz com que alguns analistas já imaginem dólar já na faixa de 4,20, eu convidei Alessandro Faganello, que deixou a mesa da corretora Advanced e correu para cá para comentar conosco sobre o que está ocorrendo no mercado nos últimos dias. Faganello, obrigado por ter vindo mais uma vez. Vamos comentar o que preocupa o mundo. É a guerra entre Estados Unidos e a China sempre, desde o início do ano, é por isso que o dólar sobe e desce? Primeiro, obrigado pelo convite, Walter, todos do AgroCanal. Sim, a guerra comercial é um dos fatores, tá? A última vez que a gente esteve aqui, a gente estava falando aí que o dólar caminhava para encerrar o ano entre 3,70, 3,80. Uma semana depois, o Trump implementou aí tarifas sobre produtos chineses em torno de 300 bilhões. Azedou o humor. O pessoal falou, bom, agora toda aquela perspectiva, de repente, de um acordo se aproximar, ela caiu por terra e voltou novamente todas as dúvidas e incertezas no mercado financeiro do que pode acontecer com relação a isso. Na sexta-feira agora, a última sexta-feira que passou, foi anunciado aí um acordo parcial, foi chamado aí de fase 1, né, pelo Donald Trump e pelo Liu He, né, que é o vice-premier chinês, que faziam parte aí dos negociadores. Porém, não se mostrou nenhum detalhe ainda a respeito disso. Então, o mercado financeiro ele fica inseguro, né? Mas não são só esses os fatores externos, primeiro vinculado a Estados Unidos e China, você tem outros dados que mostram uma desaceleração econômica global. E aí isso está afetando principalmente o mercado chinês, você pode ver que existe uma desaceleração acentuada lá e na zona do euro também. Acaba preocupando um pouco mais e impacta diretamente aonde? Nos mercados emergentes, do qual nós fazemos parte. O que o pessoal espera aqui no Brasil? O Congresso deu uma ajuda, né? Porque nós temos uma situação doméstica onde nem a reforma da Previdência foi findada, né? Além do mais, o que o pessoal vê é essa barganha, né, dos parlamentares em busca dos seus interesses antes da aprovação do segundo turno da Previdência no Senado, além de desidratá-la. Na última votação que teve, por exemplo, no Senado, ela chegou lá com um impacto fiscal que a equipe econômica busca de em torno de R$1 trilhão em 10 anos, uma economia fiscal. Eles desidrataram, isso caiu para 800 bilhões. Então, o Paulo Guedes não deve ter ficado muito contente com isso, né?
E o pessoal quer saber agora onde vai sair essa diferença. Essa diferença tem que sair daquela PEC paralela, que é a inclusão dos estados e municípios na reforma, que já é um embate um pouquinho mais difícil, né? Que vai mexer com algumas classes aí. Ou seja, o produtor que ouve você agora tem muitos assuntos que envolvem esse câmbio, né? Câmbio que é a base de negociação dele. É a base. Eu tô focando nos temas principais, porque do ponto de vista externo, certamente a guerra comercial. E no doméstico, você tem as reformas que são necessárias, né? O que está acontecendo? Existe também no Brasil uma taxa de desemprego muito alta, provavelmente agora no final do ano isso, né, tende a melhorar um pouquinho, porque é uma época boa para isso, né? E o que está fazendo a inflação ficar muito baixa. Hoje o Boletim Focus do Banco Central, a última medição que ele fez, ele joga isso para 3,28 no final do ano. Provavelmente caia um pouquinho mais ainda. O que acontece? As maiores instituições financeiras do Brasil já estão revendo as suas posições com relação à taxa Selic. A taxa Selic hoje está em torno de 5,5%. Ela tem muita possibilidade agora na reunião do dia 30 de outubro em cair mais 0,5%. Devido a isso, né, a inflação está baixa, precisa diminuir o custo do dinheiro. E na última reunião do ano, que vai ser em 11 de dezembro, mais 0,5%. Ou seja, possibilidade grande da Selic terminar o ano em 4,5%. Portanto, aquela remuneração, o estrangeiro às vezes toma um dinheiro um pouco mais barato lá e coloca aqui pensando que vai ganhar muito, ela diminui. O fluxo de capital também diminui. A entrada de capitais diminui no Brasil. E isso pressiona o dólar, né? E é isso que a gente está vendo aí também como mais um dos fatores. Ou seja, diminuem os investimentos em dólares que vêm para o Brasil. Exatamente. O próprio Roberto Campos Neto, que é o presidente do BCB, já deu uma declaração a um jornal americano ontem dizendo exatamente isso, né? Que os investimentos no Brasil estão aquém das expectativas, justamente por todos esses fatores, externos e internos. Não tem só isso também, não. Tem o Brexit também, a saída do Reino Unido da União Europeia. Ele tem que terminar, né, esse assunto, teoricamente, até o dia 31 de outubro. O Boris Johnson, que é o novo primeiro-ministro do Reino Unido, falou que vai sair de lá com ou sem acordo. E esse sem acordo é um problema para o mercado financeiro, porque não se sabe o impacto real disso nos mercados emergentes, né, porque eles são os primeiros afetados nesses aspectos. E o parlamento inglês, para piorar um pouquinho mais a situação, ele aprovou uma lei dizendo que será proibida a saída do Reino Unido sem acordo da União Europeia, ou seja, um outro impasse que está atrapalhando aí a evolução dos negócios, a entrada de capital no Brasil, tudo isso. Mas vamos lembrar também, Fabiano, para os telespectadores, produtor rural, que há uma outra preocupação que surgiu agora na Câmara dos Deputados lá dos Estados Unidos, que é um apoio, né, a Hong Kong, que China não vê com bons olhos e partiu da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Tudo isso é um pouco de areia, né, para embaralhar essa discussão também com os norte-americanos e chineses, não? Certamente embaralha, né? Porque, bom, você já viu que a resposta da China foi que eles não se agradaram em nada com isso, né? Com essa aprovação dessas leis na Câmara dos Deputados norte-americanos, porque o que é a acusação, entre aspas, né? Estão tendo muitos movimentos, protestos em Hong Kong pró-democracia, dizendo que Pequim estaria, digamos assim, controlando demais Hong Kong, com os Estados Unidos aprovando algumas leis, dentre as quais que ele anualmente faria uma revisão de como está a situação de Hong Kong, em meio a negociações comerciais com a China e desagradando a China, o mercado já espera, de repente, que isso possa trazer alguma preocupação maior com relação ao assunto principal, que é a negociação do acordo comercial entre Estados Unidos e China. E os chineses já deram algumas dicas aí hoje que isso realmente pode acontecer, porque eles não se agradaram dessa, entre aspas, interferência americana nessa situação. Bom, é complexo o quadro. Bom, você está vendo um apanhado geral, viu, Fabiano, da situação no mundo e um pouco do Brasil, a discussão dos deputados, que dificulta aí estabelecer uma projeção para o dólar, pelo menos no curto prazo. Agora, Alessandro, você se coloca sempre numa posição otimista. Sempre. Né? Sempre. O dólar caminha para onde com toda essa confusão? É difícil, né? Vou te dizer que é o seguinte, a última vez que o dólar bateu 4,20, né, no câmbio comercial, no giro interbancário, que a gente chama de giro de milhões, o Banco Central interviu colocando o dólar no mercado à vista, única e tão somente, diferentemente do que ele vem fazendo aí no mercado ultimamente, que é colocando o dólar no mercado à vista, por um lado, que são aquelas operações de 525 milhões de dólares diários, mas também retirando do mercado futuro quando ele faz o swap reverso, ou seja, essa foi ineficaz. Porém, quando o dólar bateu os 4,20, o Banco Central entrou intervindo e colocando somente dólar no mercado à vista, ele derrubou o mercado.
Ou seja, ofertou dinheiro para o mercado. Ele ofertou dinheiro mesmo, dinheiro vivo ali para o mercado. E o que acontece nessas situações no mercado financeiro? O pessoal entende que, olha, aqui é teto. O Banco Central não vai deixar mais passar muito daqui, porque senão nós vamos ter impactos domésticos, que aí vai ter a ver com inflação, Selic, uma série de outras. Vai alterar muito. Altera tudo. Então, ficou meio como um teto. Os 4,20, você pode ver que o mercado ele chega até próximo, mas ele não ultrapassa essa barreira. É por aí. Então, esperar que algo muito além disso aconteça, eu não acredito. Eu acho até que o Banco Central, de fato, ele está vendo todos esses acontecimentos, né? E ele vai evitar distorções de preço, né? É o papel dele, né? Fazer essa fiscalização. E é importante ressaltar um outro assunto aqui que nós estamos conversamos nos bastidores aí, que existe aí um projeto aí que em breve deve dinamizar o câmbio, né? É um projeto de lei que vai para o Congresso Nacional para dinamizar as operações de entrada e saída de dólares do país e tal. E isso pode ser algo que, de repente, venha ajudar aí um pouco à frente. Acredito que em um ano e meio, dependendo de como o Congresso vai tratar isso. Porque, como nós estamos falando aqui, o Congresso tem alguns interesses particulares. E a gente não sabe se isso pode atrapalhar nesse movimento. Bom, sobre esse último assunto, Fabiano, que o Alessandro Faganella abordou, é que há no governo, em estudo já há a proposta em andamento, de facilitar a abertura de conta corrente em banco no Brasil em dólares, operando tanto lá fora como aqui, ou seja, facilitando, né? Aquela dificuldade para ter dólar, para o produtor rural comprar produtos, pagar. Isso pode mudar a partir de agora. Aliás, é uma modernização, né, Alessandro? Exatamente. O nome que está sendo dado aí pelo Campos Neto é exatamente isso, uma modernização, ele chama de democratização do sistema financeiro, né? Inclusive, vão abrir aí a possibilidade de outros agentes de mercado poderem operar no mercado também para poder fazer as remessas internacionais. Pode vir a ajudar aí num futuro próximo aí, para quem está comprando e vendendo dólares aí, ter uma situação mais fácil de poder fazê-lo. Até porque as leis atuais, que ainda vigoram, elas vêm de 1925 para cá. Bom, com as novas usinas de etanol de milho e aumento nas exportações, a previsão também é de um aumento na área plantada no estado de Mato Grosso. Vamos conferir as informações com Valdir Pacheco. Com a instalação de novas usinas de etanol 100% de milho em Mato Grosso e a exportação do grão na safra 2019-2020, a previsão é de aumento pela demanda do cereal. No último boletim do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a previsão quanto à área cultivada no próximo ano agrícola deve ser de 2,63% maior se comparada à safra passada. Consequentemente, fica prevista para 4,97 milhões de hectares. A expectativa em relação à produtividade são esperadas 105,9 sacas por hectare em média no estado. Isso quer dizer um declínio de 4,25% se comparado à safra 2018-2019, passando a ser considerada a maior já registrada pela entidade. Agora, a preocupação é com a janela ideal de plantio do cereal, já que a semeadura da soja vem acontecendo com atraso desde o fim do vazio sanitário no dia 15 de setembro. Apesar de incertezas quanto à safra de soja, a expectativa é que a produção de milho na próxima safra 2019-2020 seja de 31,62 milhões de toneladas, concluiu o boletim do IMEA. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, você confere agora mais uma tecnologia oferecida pela CSJ, mini fábrica de ração, que pode incrementar a sua produção. Estamos de volta com essa edição do Agricultura BR. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos aqui ao vivo pelo canal do Boi, trazendo para você todas as informações do que é destaque no agronegócio nesta tarde de quinta-feira. Bom, você vai conferir agora uma matéria preparada pela Emater, que é exibida em parceria aqui com o canal do Boi, sobre como o cultivo de café, aliado a outras culturas, tem dado resultado muito bacana lá em Minas Gerais. Eu me chamo Alisson Batista Borges e eu sou produtor rural. Eu mexo com um pouquinho de cada coisa: café, milho,
pouquinho de feijão. Meu nome é Guilherme, sou produtor. Eu nasci aqui em São Gonçalo e eu produzo café e só o café não aguenta, então surgiu o feijão para entregar no Penai e milho para o gasto. A demanda por grãos vai ser cada vez maior. A população cresce a cada dia. A população hoje é preocupada com a saúde, quer consumir grãos cada vez melhores, cada vez mais seguros. É um mercado que tem muito a crescer. A gente precisa um pouco de diversificação nesses cultivos. Meu nome é Joaquim, eu sou técnico agrícola. Eu trabalho nessa propriedade já fazem 11 anos e essa agricultura veio só crescendo durante esse período. Então, essa propriedade aqui, ela veio de uma área em torno de 500 hectares, quando eu cheguei aqui. Só fazia uma safra de verão, que era só milho na época, né? Hoje, nesse plantio dessa safra, nós já estamos com 1.700 hectares, com 2 safras. Então, a gente está rodando anualmente 3.400 hectares, entre soja, milho, trigo, aveia e feijão. Antigamente, no sul de Minas, não se ouvia falar em trigo. Hoje o trigo está aqui presente nos cultivos de inverno. A gente não ouvia falar em soja, a soja cresce quase que no estado todo. Uma comparação que a gente deve fazer, no caso de grãos, é o tipo de cultivo, tá? Você vai fazer um cultivo tradicional com revolvimento de solo, aração e gradagem, ou você vai fazer um cultivo de plantio direto. No caso convencional, com revolvimento de solo, você corre o risco que, no caso de uma chuva forte, ter erosão, ter perda de solo, ter assoreamento de cursos d'água, ter desperdício de água, pois a água não vai infiltrar nesse solo, ela vai escorrer. Plantio direto seria uma opção bem mais racional, porque permite que a chuva infiltre no solo, enriquece o solo em matéria orgânica, baixa a temperatura do solo, é um cultivo hoje muito mais racional. E ele é acessível tanto à agricultura familiar como à agricultura empresarial. O plantio direto é uma ótima opção que a gente tem. Antes era mais complicado, você tinha que mexer no solo todo ano, né? Tinha que ficar arando com arado. O plantio direto é bom que assim, você consegue reter umidade, incorporar matéria orgânica, você melhora bastante o solo, a qualidade do solo. O sistema de plantio direto tem como base e como princípio fundamental a rotação de culturas, alternando leguminosas com gramíneas, enfim, tira milho, planta feijão, tira soja, planta trigo. Esses cultivos em rotação são benéficos para as plantas porque diminuem a incidência de pragas e doenças. O importante é você ter a palhada, né, para fazer esse plantio na palha. É o que a gente chama de cultivo mínimo, revolver o menos possível o solo, manter a sua estrutura, manter a matéria orgânica, manter a aeração desse solo e, consequentemente, você vai ter maior produtividade e menor risco de perda de solo. O milho é uma cultura de ciclo ligeiramente curto, né? Você colhe o milho com 5 meses. Existem materiais precoces e materiais tardios e materiais até super precoces. Sempre lembrando que o produtor deve buscar assistência técnica para optar pelo material genético que mais convém ao seu tipo de solo e ao uso que você vai fazer do seu milho. É uma planta que demanda água e então por isso a gente cultiva mais no cultivo de verão aqui no estado de Minas Gerais. Para cultivos de safrinha, a gente recomenda em regiões que chove menos o cultivo do sorgo, que é um grão que também serve para silagem, serve para alimentação animal e é uma planta extremamente resistente à falta de água, déficit hídrico. A agricultura brasileira tem crescido, tem batido recorde de produtividade. Na cultura da soja, eu acho que o Brasil deve ser o
o melhor país do mundo em termos de produtividade. A gente usa a soja para produção de óleo, de lecitina, enfim, os mais diversos usos. É uma cultura que a gente tem a falsa ideia que é só cultivada também por agricultores empresariais, mas muito agricultor familiar cultiva a soja. O fundamental do produtor hoje é a análise solo, é o básico. Porque através da análise solo você sabe o que o seu solo está precisando, o que você vai ter que colocar nele. Você tem que corrigir o seu solo com calcário, se necessário gesso. O gesso é um excelente insumo, além de fornecer enxofre, ele corrige alumínio tóxico em camadas mais profundas, né? Então, fundamental a análise de solo para você dosar a quantidade de calcário, a quantidade de gesso, se for o caso, e os nutrientes da adubação de plantio e cobertura. O processo que a gente faz é um processo de produção anual. A gente começa desde uma análise de solo, que a gente faz uma coleta, manda para o laboratório, esse laboratório analisa, a gente faz todo o processo de interpretação de solo, né, da análise de solo, vê o que está disponível, o que não está disponível nesse solo. Daí a gente partimos para qual cultura aquela área vai ser estabelecida, se vai ser milho ou se vai ser soja, ou na safra de inverno se vai ser trigo ou se vai ser aveia. Quando a gente começou, não tinha muito esse negócio na cabeça, era plantar e coisa, mas depois que você vai vendo, o negócio vai mudando. E você economiza, se você faz a análise, você economiza no adubo, às vezes é um adubo que você vai jogar, não é aquele, é outro. Não é só pro feijão, o café é muito importante. Então, qualquer cultivo de grãos, primeiro a análise de solo. Segundo passo, uma boa semente. Se você é um agricultor familiar, vai fazer um cultivo agroecológico, a preferência é uma semente de milho, por exemplo, de variedade, que você vai guardar no paiol e poder cultivá-lo no ano seguinte, usar a sua própria semente. Nós temos tecnologia para todo porte de produtor. Então, o importante é você fazer o seu plano de negócios. Aonde você quer chegar, qual o seu mercado, qual o seu nível tecnológico. O feijão é a base da alimentação mineira, né? E é uma planta de ciclo muito curto e adaptável à produção em qualquer município mineiro. Planta-se feijão. Então, é uma cultura de suma importância para o Estado. Talvez, junto com o arroz, o principal componente da nossa cesta básica. E é uma cultura que depende muito de uma boa semente. É uma planta que permite ser cultivada em consórcio com outras culturas. A agricultura familiar usa muito isso, consorciar feijão com café, feijão com citros plantado na entrelinhas. E por ser uma leguminosa, o feijão fixa nitrogênio atmosférico no solo. Então, o uso dele em consórcio com plantas perenes é benéfico para a planta perene. Muito legal essa matéria, lembrando que você pode rever esse material acessando a nossa página do canal do Boi lá na internet, o sba1.com, ou também o nosso canal lá no YouTube, todas as matérias na íntegra, inclusive esse programa vai estar disponível para você também lá no nosso portal. Eu vou para o intervalo comercial, no próximo bloco nós vamos falar sobre recursos do FCO. Fica por aí, eu volto já. Estou de volta e foi confirmada no dia 8 de outubro passado agora a reabertura de crédito do FCO Rural, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Os recursos estavam paralisados desde julho sem novas disponibilidades. Neste momento, as agências do Banco do Brasil já estão recebendo novas propostas e dando andamento ao processo de disposição de aporte de propostas já aprovadas. Sobre este assunto, o Fabiano Reis conversou com o superintendente do Banco do Brasil aqui no Mato Grosso do Sul, o Sandro Grande, uma entrevista muito bacana que foi exibida aqui no Agricultura BR e que eu te convido para acompanhar agora para você ficar sempre por dentro aí dos assuntos relacionados ao FCO. Acompanhe.
Bom, no último dia 8 de outubro, nós tivemos a confirmação da repactuação que permitiu novos recursos para o FCO, Fundo de Desenvolvimento Constitucional da região Centro-Oeste, para os estados. E os estados passaram a ter esses recursos, tanto para fazer com que os projetos já aprovados o recebessem, como também começar a ter novas análises de projetos neste ano de 2019. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora com o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, Sandro Grando. Sandro, um prazer recebê-lo mais uma vez aqui nos nossos estúdios e para falar de uma coisa boa, né? Falar desses recursos. Tinha gente esperando com um projeto aprovado e muitos não acreditavam que a gente teria recurso ainda para o FCO em 2019. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar mais uma vez aqui no canal do Boi. Realmente foi um trabalho muito forte, onde a gente conseguiu a elevação desses recursos e a destinação desses recursos para o agronegócio. Nós tínhamos a linha, estava fechada desde o dia 12 de julho, em virtude da demanda. Nós tivemos uma demanda muito crescente no primeiro semestre e uma eficiência por parte do banco, onde a gente, em julho, acabou utilizando o orçamento do ano. E com essa repactuação, a gente consegue atender os projetos pendentes e conseguimos ainda abrir para novos projetos. O recurso é finito, né? Então a gente sabe que ainda teremos alguns projetos que a gente vai somente apoiá-los em 2020, mas o importante é que a gente conseguiu atender todos os demais e ainda alguns no período de 2019. Né? Estamos muito felizes com essa reabertura, principalmente num momento onde a gente vê um bom investimento no nosso agronegócio, no Mato Grosso do Sul. Eu não tenho certeza dos números, mas chega a 8,5 bilhões, considerando todos os estados do Centro-Oeste, Sandro? Isso. No Mato Grosso do Sul, o nosso orçamento ele hoje foi a 2 bilhões de reais, né, uma parcela bem significativa para o agronegócio. Ainda temos um recurso sendo alocado no setor de micro e pequenas, no setor empresarial como um todo. Né, existe recurso, demandas que estão vindo para o setor empresarial, nós estamos atendendo. E no agronegócio a gente conseguiu atender todos os projetos já internalizados até julho, nós conseguimos atender a todos e já estamos recebendo desde o dia 8, como a informação que prestaste, novos pedidos. E coincidiu com o Circuito Agro que o Banco do Brasil está fazendo no Mato Grosso do Sul, né? Fizemos a etapa de São Gabriel do Oeste no dia 8, de Maracaju no dia 10, 2 sucessos, né? O FCO é muito importante, a gente vê a força que esse recurso tem dentro do nosso estado, a importância que ele tem para trazer novas tecnologias dentro do segmento. Teremos amanhã em Dourados mais uma etapa do Circuito Agro e na quinta-feira em Três Lagoas, fechando todo o Circuito Agro do Banco do Brasil no estado. Com certeza teremos muitas propostas entrando nesses 2 circuitos e, além do Circuito Agro, que é o evento que o banco está fazendo nesse mês, todas as nossas agências estão aptas a receber os projetos de FCO no agronegócio, né? Isso nos deixa muito felizes de poder atender as demandas dos clientes do Banco do Brasil. Poder atender também a parceria que a gente tem aí em todo o segmento, né, principalmente com nossos concessionários de máquinas, e a gente vê a importância desse recurso para movimentar a nossa economia. E a gente está cuidando muito bem dele para fazer aplicações corretas para que gerem novos recursos. E dá uma injeção de ânimo mesmo no setor muito forte, né? Movimentação aqui na avenida que dá acesso ao Canal do Boi, que é onde estão as várias concessionárias de máquinas, de colheitadeiras, de plantadeiras, já tem tratores, já tem uma movimentação, já está com uma cara diferente desde a semana passada. Sandro, pensando aí no produtor rural, porque esses recursos foram repactuados, né? E é muito provável que se utilize essa repactuação toda até o final do ano, né? Inclusive pode até acabar, ser usado tudo, que mostra uma demanda muito forte por esses recursos do FCO. Aí em janeiro nós temos uma outra, que aí já vem entre os recursos de 2020, como é que funciona esse processo? Isso aí, a gente, se continuar a demanda da forma que foi na semana passada, nós entendemos que os recursos vão ser suficientes para atender a demanda do que chegar até o final de outubro apenas. Até porque tinha É um velocista, né? É um campeão de 100 metros, né? Isso aí. E nós tínhamos
uma demanda represada, que o pessoal está trazendo agora, né? Então, a gente entende que até final de outubro gastamos os recursos da repactuação. Mas 2020 tem um novo orçamento. Então, em janeiro, a gente começa já a utilizar o novo orçamento do FCO. O importante é, quem tem o interesse é procurar uma agência do banco para pegar as informações, falar com o nosso gerente, né, encaminhar a proposta, porque a gente está cuidando de todos os projetos que estão entrando. Nós temos uma preocupação muito grande com projetos viáveis, porque nós temos a responsabilidade do recurso retornar à instituição financeira para que ele seja novamente reemprestado aos nossos clientes. Então, a importância é essa. Quer fazer um FCO? Procure uma agência nossa, nos informe, porque a gente tem como prestar um bom atendimento. Parte boa, com o zeramento da demanda até julho, a gente conseguiu chegar num momento importante do agronegócio, que foi atender as demandas, que tinha muita demanda com tratores e plantadeiras, e agora é o momento para a safra. Então, a gente sabe que o dinheiro acabou chegando numa hora importante para o nosso cliente, e os projetos de agora em diante, como demora um pouco a parte operacional, né, a gente sabe que a partir de novembro a gente já começa a ter novos pagamentos. E a gente está preocupado aí em fazer um trabalho com muita qualidade para atender todos os bons projetos dentro do Estado. Temos demandas grandes, uma demanda aí que a gente está olhando como uma demanda prioritária é a parte da suinicultura. Tem uma demanda principalmente no sul do Estado, onde esse projeto já vem andando. São projetos de ampliação a estruturas já existentes ou criação também de novas estruturas? São ampliações e criações, são clientes que já são da atividade e novos clientes, né? Mas é um projeto aí que a gente tem visto com a demanda pela carne, né? Uma visão muito clara sobre China, né? Muito clara, exportações aumentando, e nós podemos atender uma boa parte dessa demanda que está aumentando a exportação no nosso Mato Grosso do Sul. Temos um fator muito positivo, que foi a bela safra de milho, né? Então, a gente acaba fechando a cadeia da suinocultura, que está evoluindo muito, e nós estamos olhando com muita prioridade, sem esquecer de nenhum segmento. Falei da suinocultura, mas nós temos a bovinocultura, principalmente a parte de genética aumentando muito, né? A parte da nossa pecuária, e o grão, que é o grande demandante dos recursos do FCO, é o grão, né? O grão que está crescendo, né, na integração lavoura-pecuária, está crescendo em novas fronteiras agrícolas dentro do nosso estado. A gente nota claramente que ainda temos um poderio de expansão do grão, né, dentro do MS, e o FCO é um recurso bem propício para essas atividades aí de ampliação do grão no Mato Grosso do Sul. E é um recurso de tomada, né, muito tradicional entre empresários rurais e produtores rurais. A gente falou do FCO, por exemplo, nós temos aí também outras alternativas de tomada de crédito. Uma coisa também que eu sempre observo com os colegas aqui é que há projetos que já estavam avaliados pelo próprio banco, já estavam entregues esses projetos, faltava o recurso para dar conclusão, e os projetos provavelmente que estão chegando prontos agora, eles começaram a ser feitos já com algum tempo, né, alguns meses antes, né? E aí o produtor rural que pode estar pensando nisso, começa agora, procura agência, né, começa agora, e esses projetos vão ter condições de estarem prontos lá para o mês de janeiro, que é quando você tem a nova fase. Mas tem alternativas para esses investimentos no Estado fora o FCO, que precisou dessa repactuação em 2019? Temos, Fabiano. Nós temos todo o portfólio de linhas de crédito que o Banco do Brasil disponibiliza ao Brasil inteiro, disponibiliza também ao Mato Grosso do Sul. Nós temos, falando de duas linhas muito utilizadas, o Investe Agro, quando se fala de máquinas e equipamentos, e o ABC, quando se fala de melhoria de pastagens, de integração lavoura-pecuária, de correção de solo. Então, nós temos outras linhas que suprem uma ausência do FCO, né? Então, o banco tem todas as linhas, estão disponíveis. Evidentemente que tem prazos ou taxas diferenciadas, mas não é nada que não torne viável o projeto. O importante é dizer o seguinte: o Banco do Brasil tem todas as linhas necessárias
para atendimento ao segmento do agronegócio. Como a gente comentou na minha última vinda aqui, nós antecipamos o custeio de milho, né? Isso tem sido um sucesso junto aos nossos clientes, porque eles estão conseguindo uma aquisição de insumos, né, a um preço bem mais compatível com a atividade. Eles estão comprando antes, estão conseguindo um preço melhor. Isso faz com que o custo dele na lavoura fique um pouquinho menor, podendo gerar uma receita e uma lucratividade maior. Então, o banco trouxe esse ano essa antecipação. Nós temos todas as linhas disponíveis e o mais importante é frisar o seguinte: o Banco do Brasil é o grande parceiro do agronegócio no Mato Grosso do Sul, ou melhor, é o grande parceiro do agronegócio no Brasil. O Banco do Brasil, anunciado na última Plano Safra, disponibilizou 103 bilhões de recursos para o agronegócio a nível país, dos quais 8,2 no Mato Grosso do Sul. Então, nós temos recursos para atender todos os projetos dos clientes, projetos viáveis, projetos importantes para o nosso estado. E a gente está à disposição em todas as nossas agências, né? Nós entendemos que o agronegócio é muito importante para o Mato Grosso do Sul, é um segmento que alavanca a nossa economia e o Banco do Brasil quer continuar sendo o grande parceiro. Qualquer dúvida, qualquer informação, nossas agências estão preparadas para prestar o atendimento necessário. Sandro, vou fazer uma pergunta aqui, que parte de um comentário de um telespectador, nós colocamos nas mídias sociais que viria, né, o superintendente do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul, e o Roberto Salles, do interior de Minas Gerais, né, de Alfenas, ele mandou o seguinte comentário. Ele falou a respeito da taxa de juros livres no financiamento de crédito agrícola, com uma Selic menor, se ela tende a ficar mais acessível para os produtores. Um posicionamento dele, um comentário que ele fez a respeito deste assunto. Pensando nessa questão, as taxas, e principalmente os recursos colocados a qualquer tempo, começam a ficar mais viáveis com taxas de juros mais baixas, como essa que nós estamos vivendo no Brasil no momento? Eu poderia frisar a seguinte coisa: as taxas de juros para o negócio são todas taxas que você consegue enquadrá-las dentro do segmento, né? São taxas. Quando você falava de uma Selic alta, você poderia dizer que era uma taxa negativa. Hoje, com a Selic um pouco menor, mas as taxas ainda são muito viáveis, né? Claro que depende muito da linha de crédito, muito do porte do cliente, para a gente falar. O perfil do cliente determina, né? Mas a gente continua tendo taxas excelentes, taxas que a gente consegue, colocando dentro da atividade, ter uma boa lucratividade ainda, né? Eu entendo que as taxas estão adequadas, que as taxas estão dentro do que o mercado oferece, são excelentes quando se fala, mas o mais importante é frisar o seguinte: com o atendimento do agricultor na hora correta, ele consegue ter uma lucratividade menor. Eu não vejo uma questão de uma taxa um pouquinho maior ou menor ser o grande diferencial. Eu entendo Mas que o momento para eles... O momento da taxa Selic fez com que as taxas reduzissem, né? E a gente conseguiu, principalmente com essa redução de taxa aí, ter taxas acessíveis dentro do contexto para todo o portfólio de produtos do banco. As taxas variam um pouquinho mais do que a Selic, porque a Selic deu a última baixada. Quando a gente vai para a agricultura familiar, ainda são taxas negativas, né? A gente atende a agricultura familiar e aí é um pedido que eu faço a todo cliente da agricultura familiar do Mato Grosso do Sul. Nós temos recursos, né, para atender a demanda da agricultura familiar. Nossas agências estão à disposição e nós entendemos que nós podemos ainda crescer muito no aporte de recursos na agricultura familiar com taxas muito condizentes, menores que a Selic. E com a taxa um pouco acima da Selic, a gente vê que o nosso agricultor, ele demanda do Banco do Brasil uma resposta rápida, uma proximidade e, principalmente, uma parceria no atendimento dos seus projetos. Isso que a gente tem acompanhado do nosso agricultor. Tá certo, Sandro. Sandro, agradeço a sua participação mais uma vez no Agricultura BR. Obrigado mais uma vez, Fabiano, sempre à disposição.
Bom, só reforço para você que de repente você começou a acompanhar essa entrevista aí sem ser desde o início. Todo esse material também está disponível lá na página do YouTube, o canal do Boi lá no YouTube e também no nosso portal sba1.com, tá? Vou para o intervalo comercial e logo depois a gente vai falar sobre colheita do trigo no Rio Grande do Sul. Os resultados têm impressionado e têm inclusive compensado aí a redução na área plantada. Eu volto já. Bom, já estou de volta e como adiantei para você, o assunto a partir de agora passa a ser o trigo aqui nesta edição do Agricultura BR. Com o início da colheita do trigo, o Rio Grande do Sul comemora a safra da principal cultura de inverno. A alta produtividade das lavouras está compensando, inclusive, a redução na área plantada. Você confere todas as informações na reportagem da Annelise Nicolodi. Os trigais já fazem parte da paisagem gaúcha há muitas décadas. Mas a tradição de usar o trigo como cultura de inverno se perdeu no tempo. E o que se viu ao longo dos anos foram reduções significativas de área. Mas apesar dos altos e baixos no preço e os riscos por causa do clima, os produtores que continuaram investindo no cereal viram a produtividade aumentar 4 vezes. Importante cultura dentro do sistema produtivo brasileiro, o trigo tem obtido grande evolução genética. E embora a área tenha reduzido, a produtividade cresceu significativamente. Saltou de 11 sacas por hectare na década de 70 para uma média de 53 sacas por hectare em 2016. A cultura do trigo, principalmente produzida na região subtropical, ela tem uma série de desafios que o clima já traz para ela. E justamente esses desafios fizeram com que o programa de melhoramento fosse forte. Ele teve que se virar dentro desse ambiente. Então, produzir trigo dentro do Rio Grande do Sul, na região fria do Brasil, sempre teve alguns empecilhos. Chuvas em pré-colheita, as questões de geadas. Então, o próprio engenheiro agrônomo, recomendante e o melhoramento genético em si tiveram que se adaptar a essa situação. Afinal, nós temos que ter um cultivo no inverno para que a gente possa diluir o custo da nossa propriedade. Não podemos contar somente com uma safra de verão. É o que tem feito a Biotrigo, com sede em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. A empresa desenvolve cultivares de trigo por meio de um programa de melhoramento genético, com mais de 2 décadas de atuação no mercado brasileiro e em países do Mercosul. Então, o programa de melhoramento, em termos mundiais, ele teve alguns movimentos importantes. A introdução do gene de nanismo, por exemplo, no trigo, fez com que a cultura pudesse ser fertilizada, porque o trigo era uma cultura de porte alto e ela teve o porte reduzido. Mas nós estamos vivendo hoje um movimento diferente dentro do melhoramento. Por exemplo, a introdução da genética francesa no Brasil é um movimento muito recente. A primeira cultivar com genética francesa lançada no país foi trazida em 2014 comercialmente. Então, o agricultor e os recomendantes, eles vêm colhendo um pouco dos frutos que o melhoramento genético tem trazido. E eu diria para vocês que, em termos de troca de germoplasma, a gente tem conseguido acessar a genética de vários países, trazido para a nossa plataforma, para daí trazer todos esses benefícios que os melhoramentos que estão fora do Brasil também conseguiram alcançar. Então, é um conjunto de fatores, diria um bom manejo, um bom solo, mas uma genética adequada com todo esse esforço que o programa de melhoramento vem trazendo para que o agricultor brasileiro consiga cultivar trigo e que tenha lucro com essa cultura durante o inverno. Além da genética, em anos de clima bom, a sanidade das lavouras é outro ponto positivo na safra gaúcha. A safra de trigo aqui no Rio Grande do Sul, ela foi caracterizada inicialmente aqui no Noroeste Gaúcho, até teve um atraso no plantio por causa de umas chuvas intensas, né? E depois um período de estiagem, que em algumas regiões aparentemente parecia ter comprometido um pouquinho mais o rendimento, mas aí depois nós tivemos o restabelecimento das chuvas, principalmente mais aí pensando em Planalto Central, região de Vacaria, né? E digamos assim que o clima foi considerado seco, né, para alguns um pouquinho de estresse hídrico, mas de modo geral, pensando em trigo, uma safra boa do ponto de vista de conseguir produtividade com qualidade. Então, quando a gente tem anos mais secos, você diminui a pressão de doenças, né, com exceção do oídio, que foi de fato a doença predominante aqui no estado do Rio Grande do Sul. Bem manejada e tal, também não é um risco tão grande, como tem outras doenças um pouquinho mais difíceis de se controlar, mas não afetando produtividade. Então, o que nós temos são lavouras que vêm com potenciais aí de médio a alto rendimento e com uma sanidade muito boa na espiga também.
A safra 2019 tem tudo para compensar o bolso do produtor rural. Multiplicador de sementes, Guilherme veio em busca de novidades para levar aos clientes de São Luís Gonzaga, também no Rio Grande do Sul. Hoje a gente, como multiplicador e produtor de sementes, a gente veio acompanhar aí as novidades, né? As cultivares as quais a Biotrigo, aí, líder de mercado, vem trazendo para nós. E com certeza sim para o posicionamento, né, para o nosso produtor hoje ter o melhor resultado em relação às cultivares, seja na parte aí de manejo em relação a todo aspecto de doença e assim como também questão de qualidade e principalmente a questão de rentabilidade. Os 740 mil hectares têm bom potencial produtivo e devem superar as 50 sacas por hectare. Enquanto programa de melhoramento, nós temos atacado algumas frentes. A primeira delas é a questão da qualidade industrial, porque o agricultor ele não pode somente colher pensando em quilos por hectare, mas o que eu vou fazer com esse grão? Que mercado eu vou atender com esse grão que eu estou produzindo? Então, hoje, a Biotrigo Genética ela tem um enfoque e um departamento que trabalha diretamente com os moinhos. E nós entendemos que o programa de melhoramento ele tem que mediar essas diferentes demandas, porque o agricultor ele quer rendimento, ele está correto, é o que paga a conta, mas ele também tem que atender essas demandas da indústria. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, uma cultivar nossa que inclusive é filha desse primeiro francês introduzido, se chama Audaz, é um material que hoje tem classificação grupo 1 na Argentina, ou seja, a Argentina é reconhecida como um trigo de alta qualidade, mas nós já estamos vendo a genética brasileira permeando nesses mercados. Isso tem um significado bastante importante. Significa que também na região fria, aqui no Rio Grande do Sul, nós vamos fazer trigos de alta qualidade que vão ser reconhecidos tão quanto os trigos argentinos e aí com a facilidade da logística. Por isso, hoje eu tive a felicidade de ouvir de um moinho durante o evento que ele disse, olha, nós estamos moendo 100% de trigo nacional. E isso é um grande avanço e também uma segurança para que o agricultor aposte mais na cultura do trigo, porque segurança agronômica estamos trazendo, produtividade sim, mas que ele tenha certeza que ele vai vender um grão de qualidade. Bom, por aqui, hora de mais um intervalo comercial, o último desta edição. Você fique por aí, porque logo depois, na volta, eu trago para você os últimos destaques do Agricultura BR. Eu volto já. Bom, estou de volta em uma parceria da Fundação Oswaldo Cruz, né, da Fiocruz, com a Embrapa, promoveu uma ação bem bacana, nacional, que levou pesquisadores da Embrapa até as escolas públicas. A intenção é aproximar a sociedade da ciência. A repórter Karen Rodrigues explica mais para a gente sobre essa iniciativa no quadro Tecnologia e Produção. Denominada como Genômica Day, a iniciativa realizada nacionalmente apresentou ações conjuntas, trabalhando saúde humana, animal e ambiental. Para desmistificar que pesquisa não é algo espantoso, nada melhor que apresentar para os jovens a importância da extração do DNA humano, boi genômico, manipulação do DNA para a produção de vacinas e as ferramentas biotecnológicas para o agronegócio. A Fiocruz é uma instituição de referência em saúde humana, assim como a Embrapa é uma instituição de referência em pesquisa no agronegócio. Então, essas duas instituições aqui em Campo Grande estão se unindo. As abordagens selecionadas integram as pesquisas da Embrapa, revelando que biotecnologia e genômica estão presentes no cotidiano de todos. Quando a gente come algum produto que envolve, por exemplo, soja, quando a gente compra diversos produtos do agronegócio, a gente tem biotecnologias envolvidas na produção. O estudo do genoma é muito importante porque a gente pode predizer doenças que possam estar latentes, a gente pode, no caso, com os vegetais, nós estudamos sequências de DNA que estão dentro desse genoma e a gente indica algumas características dessas plantas. A biotecnologia em vegetais analisa o DNA completo das plantas. É um verdadeiro raio-x que previne e detecta pragas e doenças nas lavouras. Todas as informações foram explicadas em sala de maneira simples, que os alunos pudessem compreender.
que eles não vejam o cientista, não vejam essas genômicas, esses nomes complicados como algo muito distante. Então, a aula prática que eu dei para eles foi uma extração caseira de DNA, e é uma forma deles interagirem com a ciência. E ter o contato também com os pesquisadores, que são aqueles que trabalham com esse assunto, né? Trabalham com o melhoramento genético. Então, acredito que isso vai acrescentar muito, não só na experiência aqui da escola, como estudante, mas na experiência de vida, né? Pode, de repente, estimulá-los a buscar aí um futuro na pesquisa científica. De Campo Grande, Kaile Rodrigues. Bom, e essa edição do Agricultura BR está chegando ao final. Agradeço demais o carinho da sua companhia, sua audiência. Destaco para você que mais informações sobre a programação do SBA e também sobre o agronegócio você tem acessando sba1.com. Uma ótima tarde para você e até amanhã.